Nesse período de pandemia, a grande preocupação dos pais é quanto à escola dos seus pequenos, porque além de ter um trabalho a mais em casa, não sabem o que fazer com a mensalidade escolar. Será que a escola tem que dar desconto? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, o assunto hoje foi depois de muitas mães desesperadas me mandarem mensagem a respeito dessa mensalidade escolar que tem sim preocupado, porque realmente tem escolas que acabam se adequando e escolas que não, e tem uma série de aspectos que precisam ser analisados. O primeiro deles é que esse vídeo é focado em escolas particulares, porque escolas públicas, além de não ter uma mensalidade, o funcionamento delas é regulamentado pelo governo por um órgão específico. Já a mensalidade escolar, que é um contrato feito entre particulares, que depende da negociação individual, acaba dando muita dor de cabeça, porque por um lado tem uma escola que não quer falir, não quer fechar, e o outro lado tem os pais que muitas vezes não podem pagar porque a sua renda diminuiu, ou não acham justo porque a prestação de serviço não está sendo feita da forma que era antes. Então vamos analisar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que a lei protege o aluno. Aluno inadimplente, aquele que não está pagando mensalidade, que está em atraso, não pode ter suas aulas suspensas por conta disso. Então, para começo de conversa, as mensalidades são atrasadas e a escola parou de mandar as aulas online ou as atividades, a escola não pode fazer isso. O aluno ele é protegido. Já para aquelas escolas que estão adequando o seu ensino, estão mandando videoaulas, atividades, estão fazendo a cobrança da frequência do aluno online, aí tem duas hipóteses de solução. Ou tem a manutenção da mensalidade, que é manter a mensalidade da forma que está, porque o serviço está sendo prestado e a realidade dos pais não mudou. Ou se negocia um desconto, porque a mensalidade escolar, ela não é só uma mensalidade que a escola coloca lá e pronto, ela é acompanhada com uma prestação de contas. Os pais, eles têm acesso a quanto a escola investe na docência, na infraestrutura, em outros aspectos. Uma vez que a despesa da escola diminuiu, teoricamente o custo dela diminuiu, a mensalidade deveria diminuir também. Então, mesmo que o serviço esteja sendo prestado adequadamente, cabe aos pais negociarem com a escola, sim, um desconto na mensalidade. Ou algumas estão antecipando as férias, estão deixando para recompor essas horas durante a volta às aulas, em 1 horinha a mais por dia. Então, é muito mais fácil de resolver quando o ensino está sendo adequado. Já para aquele ensino que é impossível ou inadequado, como por exemplo uma escola infantil, uma criança de 4 anos que vai para a escola, ela aprende com o convívio social, ela não tem aquele conteúdo massivo da educação. Ela em casa, como você vai sentar uma criança de 4 anos na frente do computador para interagir com os amiguinhos e com a professora? Não fica, a não ser que seja uma Peppa Pig, não fica. Então fica complicado. Mas a escola pode dar subsídios para os pais conseguirem manter essa rotina na criança. Podem mandar as atividades, pode fazer orientações, dinâmicas com os pais. Que sim, tem pais que estão trabalhando, que não estão de home office, mas independentemente disso, os pais podem continuar com essa frequência de atividades pedagógicas. Então, cabe uma negociação também com a escola, de um abatimento proporcional. Por exemplo, meu filho ficava 8 horas, 10 horas na escola. Agora eu faço atividades que tomam 2 horas do dia. Então, eu vou pagar 10 horas de um serviço que eu acabo tendo que eu mesma fazer em casa e os pais não acham justo. Então, pode conversar com a escola, porque vocês têm que entender também que a escola também está passando por isso. A gente tem que evitar que essas escolas quebrem, e principalmente essas pequenas escolas que sobrevivem dessa boa fé e desse consenso dos pais. Então cabe uma negociação, até mesmo para suspender o contrato, se for o caso. Só para de pagar as parcelas enquanto tá com a pandemia e volta depois. Pelo menos salva o contrato. Agora, se os pais não querem continuar pagando por algo que eles não estão tendo, cabe também o cancelamento, sem pagar multa, sem pagar nenhum tipo de penalidade contratual para essa desistência, porque fugiu do controle deles. A realidade a qual o contrato foi feito na época não existe mais, a criança não vai mais para a escola. Isso a gente até explica bem num vídeo que a gente vai colocar o atalho aqui para vocês a respeito dos contratos e do que a nossa lei protege ou não.
Já se formos separar o ensino entre o básico, o fundamental, o médio e o técnico / superior, que são momentos diferentes da criança, né, do aluno, é muito importante se atentar às possibilidades das partes. Por exemplo, no ensino, como eu dei o exemplo agora, no ensino básico não tem como ter, inclusive a lei nem autoriza ter ensino à distância. Não existe ensino à distância para uma criança até 5 anos. Já nos primeiros anos do fundamental, que começa a ter um conteúdo, até dá para você ter um conteúdo em casa, uma aula, uma videoaula, uma atividade domiciliar. Mas a escola também tem que saber orientar a família, a ensinar o aluno a ter a disciplina, a ter a rotina de estudos. Então, no ensino básico e no ensino fundamental nos primeiros anos, acaba virando que o aluno deixa de ser a criança e começa a ser os pais, que eles começam a aprender como executar essas atividades com a criança em casa. Já para ensino fundamental dos últimos anos e ensino médio, a criança ela já tem uma certa autonomia e responsabilidade. Então a escola pode impor metas de frequência, atividades, acesso a videoaulas e etc. Então ela já pode cobrar, já torna um pouco mais fácil de você enfiar seu filho lá na cadeira e ao invés de ficar vendo vídeo no YouTube, a não ser que seja o nosso, e esteja estudando, então fica muito melhor. E ensino técnico e superior, como a lei já autoriza o ensino à distância, o EAD, ele é perfeitamente cabível. Tem muita gente trancando faculdade porque não quer pagar mensalidade, não sabe nem como vai ser feito, quando que vai voltar, não tem estágio, não tem emprego, e aí que entra a massiva boa-fé das faculdades em abrir o máximo possível a negociação para evitar que seja rescindido do contrato. Até essa argumentação de não, mas eu economizo na água, na luz e etc. Mas eu tive que investir em plataforma online, em licenças de videochamada e etc. Mas espera lá, a faculdade tá fazendo isso para evitar que se rescindam os contratos, que se encerrem os contratos. É interesse dela fornecer meios para cumprir a prestação de serviço e evitar que esse contrato seja extinto. Então não tem essa justificativa. Cabe sim uma boa-fé das partes. Até mesmo o PROCON, que é uma instituição de proteção do consumidor que tem estadual, ela tá fazendo esse tipo de intermédio com órgãos de representação de escolas, sindicatos, associações, para ver o que dá para ser feito caso a caso. Claro, eles não vão chegar e falar, o desconto é X, como teve leis que falou que desconto de 30% em mensalidade, ponto. Lei nem pode dispor disso porque é um contrato entre particulares, lembra que eu falei? Agora, se o PROCON tá emitindo esses termos de entendimento, depois que faz esses acordos, o que ele prevê? Um prazo para a escola responder se aceita o acordo ou não, quais são as modalidades, se vai ser abatimento, se vai ser reparcelamento, se vai ser adaptação, e cabe você a procurar no seu estado qual é a orientação que o PROCON dá. Eu vou deixar o link por estado aqui embaixo. Então, agora vem o conselho da Tabata. Primeiro, monta um grupo com os pais dos alunos da turma do seu filho ou da sua turma, se for faculdade. Faça uma comissão, né, uma representação, para que esses representantes tratem direto com a escola o que pode ser feito. Tabata, mas não deu acordo. Então, essa comissão, procura um órgão de representação, seja o sindicato, associação. Não teve acordo. Então, aconselho a buscar um advogado para entrar com uma ação coletiva, que cabe uma vez que é a mesma causa de pedir e pedido, ou seja, todo mundo quer a mesma coisa pelo mesmo motivo. Vocês entram contra a escola e o juiz vai ponderar aquilo que é equilibrado para as partes. Não, mas os pais não toparam entrar com a ação. Só eu que tá complicado para mim. Então entro com uma ação individual contra a escola. O juiz ele vai analisar a redução dos custos que a escola teve, se o serviço que ela tá prestando é adequado. Isso se você não quiser cancelar, porque para cancelar você não precisa da autorização do juiz, uma vez que a prestação de serviço não está sendo feita da mesma forma. O juiz ele vai fazer uma revisão do contrato, assim como qualquer outro contrato que é feito entre particulares. A exemplo do aluguel, que é o tema da nossa próxima semana, que é um assunto também importantíssimo. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum fato para compartilhar pra gente, qual foi os termos do acordo que você fez com a sua escola, deixe nos comentários. E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo no grupo da sua escola, da sua sala de aula, se inscreva no canal, ative as notificações e até semana que vem.